tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, boa noite, Web Condôminos. Começamos agora, em definitivo, pelo Facebook e YouTube da Pump Fluxos de Ideias e pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, nosso programa semanal que trata do dia a dia da vida condominial. O programa perfeito para todos os nossos web condôminos, para o síndico, subsíndico, conselheiro e até mesmo para aquele vizinho do condomínio que quer saber um pouquinho mais sobre a vida do vizinho. Nosso programa tem a sua bancada fixa formada pelo administrador Wellington Ianelli, pela síndica profissional Cristiane Xavier e às vezes participação especial do nosso também síndico profissional Renato Taboada e por esta apresentadora advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio estão sempre abertas para você participar aqui com a gente. Então, mande sua sugestão de pauta, opinião, comentários pelos nossos papos, pelo nosso comentários do YouTube, Facebook ou pelo nosso WhatsApp. 13 99 777 0606. A nossa bancada terá o prazer de descomplicar a sua dúvida. Bom, o nosso convidado de hoje é o nosso patrocinador e sócio diretor da empresa Alvo, Leonardo Dias. E hoje nós vamos falar aí, a gente chegando na temporada, na Baixada Santista, triplicam os aluguéis. E aí nós vamos falar exatamente daquelas plaquinhas instaladas na fachada do condomínio. Eu acho que é tanto problema para o Leonardo, que cuida da portaria, quanto para o Renato, que é o síndico. Então, nós vamos falar dos perigos das plaquinhas de corretores, de vende-se, aluga-se na fachada do condomínio. Boa noite, Renato. É que, gente, deixa eu só explicar, o Wellington está um pouquinho atrasado, então por isso que eu parei, porque primeiro era boa noite, Wellington, mas o Wellington está um pouquinho atrasado, então ele falou para a gente iniciar, se der tempo ele entra aqui com a gente. Então, boa noite, Renato. Boa noite, Fabi, boa noite. Bom, prazer, né? A gente está aqui na nossa presença do nosso patrocinador e vamos tentar descomplicar, mas esse probleminha que pode acontecer no condomínio, né? Aqui, primeiramente, pareça um probleminha, mas se não for tomada a devida atenção, pode virar um problemão, né? Porque gera insegurança de diversas formas. Então, de certa maneira, a gente tem que estar atento a essas armadilhas, né? Que a bandidagem, infelizmente, sempre apresenta para a gente. Eles são bem criativos, né? Infelizmente. Então, a gente tem que ficar bem esperto com eles. E também a gente, além do perigo, também tem uma outra coisa que o Renato vai falar, que é a alteração de fachada. Porque quando a gente vai ver o corretor lá, o proprietário, pôs um prego na fachada e aí pronto, já é mais um problema. Tem gente que coloca um outdoor, né, Fabi? Pois tem é. gente que não coloca uma placa, o cara quer colocar um outdoor ali para vender o apartamento. Só falta querer colocar um outdoor eletrônico já com as fotos. Pode colocar até um telão de LED, daqui a pouco, do jeito que o pessoal está investindo aí, não duvido não, viu? Pois é, então é tudo isso que a gente vai tratar aqui hoje no Descomplicando Seu Condomínio. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Renato. É um prazer novamente estar por aqui e vamos tentar desmiuçar mais esse assunto aí. Com certeza, gente. Hoje, terça-feira, a gente correu, a gente agradece aqui o Leonardo por estar aqui, porque a gente, semana passada, antes da eliminação do Brasil, todo mundo que a gente corria atrás estava tão na esperança que hoje teria o Jogo do Brasil. E aí todo mundo falava que não ia vir para cá com a gente depois do Jogo do Brasil, porque ia comemorar
o final, né? A ida para a A final, né? ida para a final, né? E aí, infelizmente, a gente parou na sexta-feira. Não tivemos o jogo agora à tarde, mas nós agradecemos aqui que, independente se o Brasil tivesse ido ou não tivesse ido, se a gente tivesse perdido agora à tarde, o Leonardo já tinha falado para a gente que, então, se fosse o caso, ele vinha comemorar com a gente. Mas, então, muito obrigada, Leonardo, por estar aqui hoje com a Foi. gente. Bom, o nosso momento de descontração hoje vai ser um pouquinho diferente, afinal de contas, o nosso convidado já é mais do que da casa, né? Então, férias aí de dezembro chegando, gente querendo tirar férias, criança, adolescente em casa. Então, nós vamos dar dicas de séries para maratonar. Aquela série que você bota lá, deixa o adolescente lá assistindo, ele vai ficar 3, 4 dias, pelo menos é 3, 4 dias a menos do adolescente falando para o pai que não tem o que fazer em casa. Então, eu vou começar pelo nosso convidado. Leonardo, qual a sua dica aí de uma série que seria para você passar o dia, passar a semana só na maratona de séries? Olha, depende do gênero, né? Se quiser não dormir à noite, tem uma. Se quiser dar risada, tem 3 séries que eu sou. Uma delas, inclusive, eu não vou dormir sem ver 1 ou 2 episódios, né? Para deixar o término do dia mais leve, né? As 2 são de comédia, já são um pouco antigas, né? Uma já saiu recentemente do ar, né? Que é a teoria Big Bang, né? The Big Bang Theory. E também o Two and a Half Men, que para mim, o Dois Homens e Meio, que aquilo é um clássico, né? Eu não canso de ver aquilo, dou muita risada. E se quiser tomar um sustinho à noite, né? Ficar com um friozinho na barriga, é essa que eu sou fanzaço, The Walking Dead. Também recentemente acabou, né? Semana retrasada, mas como eu sou muito fã, eu sou suspeito a falar, né? Mas cada vez que você assiste o episódio ali 2 ou 3 vezes, o produtor tem a manha ali de colocar umas incógnitas, um negocinho para você pensar, tal. Então, a cada vez que você assiste 2, 3 vezes o episódio, você acaba vendo coisas diferentes ali. Então, agora, para as crianças, eu não sei o que indicar, porque o meu já está com 17, né? Agora, para os adultos, é isso aí. Então, as séries que ele indicou é bom porque para Eu gosto de adolescente todas, não tem você como. deixa eles lá as férias inteiras, né? Porque são Sim. séries com bastante temporadas e episódios, bastante episódios. Então você resolve seu problema de férias, né? Você bota lá o adolescente, ele fica o resto das férias só na frente da televisão. Fácil, fácil. E você, Renato, qual a sua dica de séries para os nossos webconôminos terem aquele entretenimento com seus filhos em casa? Bom, para adolescente, agora lançou bem esse mês passado lançou a série da Wandinha, né? E muito boa, é uma série teen, até eu acho, que entretém adulto também, mas é uma série bem mais teen, então para adolescente bem legal. Agora, além dos clássicos aí citado pelo Leonardo, vai ter o quê? Breaking Bad, só que são séries mais pesadas, né? Breaking Bad, Peaky Blinders, Game of Thrones, né? Então tem uma infinidade dessas. Se você for ver essas 3 que eu falei, já é entretenimento para umas 3 férias seguidas, né? Exatamente. Eu, assim, gosto muito de série de suspense. Então, e uma que eu gosto, que também já acabei, eu às vezes até assisto alguns episódios aleatórios, é o Engane-me se puder. É muito boa também. Nossa, gostou da do Canibal, então, hein? É, Gostou do Canibal lá? ainda não assisti. Caramba, fica ruim, assim. Então, Pesado. essa do Engane-me se puder, ele fala muito da linguagem corporal. Ah, tá. Então, The Mentalist. Pô, The Mentalist é maravilhoso. é muito bom É muito também. bom, é muito bom. The Exatamente. Mentalist é muito bom. Então, é exatamente esse tipo de série também que eu gosto. Então, e o The Mentalist também é para as férias inteiras. Maravilhoso. Para adolescente também é legal. E é muito bom. Até se o adolescente está pensando em ir para esse lado de profissão de policial, tudo, ele vai até se. Fala comigo que eu faço ele desistir. Então é bem legal.
Eu acho que são realmente dicas aí, às vezes hoje, um dia chuvoso, realmente você não tem o que fazer com o adolescente em casa. Então, são dicas aí legais para os nossos web condôminos acompanhar. Bom, nosso notícia em debate de hoje é custo de imóvel para temporada quase triplica em 2022. Mostra levantamento. Valor de diária para apartamentos com 3 dormitórios em cidades do litoral norte do estado foi de 1.050 para 3.110 por dia. A maior alta encontrada com o Cresce São Paulo foi nas cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Santos, São Vicente de Guarujá, Praia Grande e Mongaguá. Itanhaém e Peruíbe, ou seja, todo o litoral de São Paulo. Nos municípios do litoral norte, o levantamento também verificou que estão mais caras as diárias de locação de apartamentos de 2 dormitórios. Somente as casas e apartamentos com 2 e 1 dormitório, respectivamente, apresentaram preços mais em contas para as festas de finais de anos e férias. Nas cidades do litoral central, como Santos, Guarujá, São Vicente e Praia Grande, a locação da temporada registrou um aumento que variam de 4% para apartamento de 1 dormitório e 165% para casas e apartamentos de 2 dormitórios. Mas nem tudo é aumento. Nestas regiões, os imóveis com 4 dormitórios tiveram uma diminuição no valor com relação ao mesmo período do ano passado. Aí nessa notícia eu trouxe, não tem muito a ver com condomínio, mas tem, né, Renato? Porque antigamente, apartamentos com sala living, kitnet, tinha-se mais essa ideia, né? O síndico já dizia, é um prédio, é um condomínio próprio de temporada, então eu sei que eu vou ter esse problema na temporada. Já hoje em dia a gente já está vendo que está crescendo isso, então não é só nesses condomínios com apartamentos menores, a gente já está tendo também esse aumento devido ao Airbnb, devido a toda facilidade que a pessoa tem para alocar. Então a gente vê um aumento até nesses condomínios residenciais, clubes mais normais. Isso é problema para o síndico? Olha, Fabi, foi bem o que você falou. Toda essa facilidade que as plataformas trouxeram, né, para dar essa demanda que existe por procura de imóveis no final do ano, de certa forma colocaram no radar, no mapa, apartamentos que teoricamente não eram locados com essa finalidade, né? E as pessoas, até com uma possibilidade mais fácil de ganho e teoricamente mais segura que a plataforma entrega, eles acabam adotando essa modalidade. Agora, para o síndico é um problema? Então, é que aí você entra naquele campo que depende de pessoas, né? E tudo que você depende de pessoas costuma a dar uma complicada, né? Teoricamente, é uma modalidade, é um direito de uso que o proprietário tem, mas é que esse pessoal vem final de ano, é festa, é oba-oba, é bagunça, é som alto, é bebedeira, e tudo isso acaba necessariamente trazendo toda essa demanda, toda essa problemática que esses moradores acabam trazendo, né? O que a gente pode até colocar aqui, né, Renato, é que o importante é que os síndicos, até o próprio empreendedor, então na hora que vai ali fazer a primeira convenção, o regulamento interno, ele já pensar o seguinte, não é porque é um prédio de alto padrão, um condomínio de médio padrão, que eu não preciso me preocupar com esse tipo de inquilino. Hoje em dia, qualquer condomínio que está localizado numa cidade litorânea, numa cidade turística, então a gente aqui fala de litorânea, mas a gente tem várias cidades aí no interior também de São Paulo, que muita gente também tem bastante apartamento de temporada, então, independente do padrão do condomínio, é importante sim já prever isso num regulamento. Nem que depois, mais para frente, conforme vai vendo o dia a dia do condomínio, seja feita alguma alteração, mas é importante,
Porque não é porque é alto padrão hoje, não tem muito isso, né, Renato? Sim, o ideal é sempre a gente já estar normatizando, né? E ter uma regra, ter um norte a se seguir. Porque senão, na hora que der o problema, você fica de mão atadas e não consegue estar remediando. Porque assim, o que as pessoas não entendem, e é o que ocorre muito, Fabi, ao contrário do direito civil comum, o direito condominial, ele te enclausura, né? Você só pode fazer aquilo que o direito condominial te permite. Você não pode, por exemplo, eu quero fazer isso, é diferente, mas está previsto? Não, então não pode. Entendeu? Então é muito isso. Não, mas a gente resolveu aqui que a gente não quer Airbnb, então a gente não vai aceitar. Tá, isso está normatizado? Isso está numa convenção? Isso está no regulamento interno, minimamente? Então, o que acontece? As pessoas esperam o problema, eles não conseguem remediar, né? Não. Esse é o grande mal do brasileiro para a vida e que acaba refletindo no condomínio. A gente não remedia, acaba tendo problema, aí depois as pessoas vão correr atrás. Ideal é como a Fabi falou, vamos antever o problema, vamos prever antes e normatizar, regulamentar ou minimamente o uso, né, de como que tem que ser feito, mediante portaria, tem que avisar quanto tempo, qual o período mínimo de locação, e isso fica tudo mais fácil de conviver em condomínio quando as regras são claras, né? Com certeza. Bom, agora nós vamos entrar na nossa pauta principal, que a gente escolheu aí o tema, que o nosso patrocinador, em uma conversa aí com o patrocinador, quando eu falei para ele, olha, tem jogo do Brasil, não estamos conseguindo convidado, porque os convidados estão tudo achando que o Brasil vai chegar na final, então querem estar na terça-feira O pessoal comemorando. tava otimista, né? O pessoal tava otimista. Tava. Então, assim, porque a gente programa o programa uma semana antes, pelo menos de quarta-feira até quinta-feira da semana anterior, a gente já tá pensando no convidado dessa semana. E aí ele falou assim: olha, vamos então fazer aí o programa independente se a gente vai estar comemorando, se a gente vai estar chorando, mas vamos fazer. E eu tive uma situação recentemente num condomínio e eu acho muito importante ser colocado. E quando ele me falou, eu falei: é verdade. A gente hoje cada vez mais vê os criminosos aí se especializando no crime, infelizmente é literalmente isso, se especializando no crime, e aí eles, cada vez mais, eles estão achando um jeito de entrar no condomínio, né? Então, assim, Leonardo, essas placas, além do que depois o Renato vai falar para gente exatamente da questão da fachada, exatamente de como deve ser essa instrução, como é que deve seguir, mas me diz uma coisa, conta para gente o fato aí que você teve recentemente, que num prédio, né, num condomínio atendido por você, vocês conseguiram barrar, mas infelizmente para o vizinho ele não conseguiu barrar, ele não teve a mesma diligência, vamos dizer, e acabou sendo invadido por criminosos. Eu tenho aqui, eu tenho todos as estatísticas aqui das ocorrências, né? Que eu acabo anotando, porque são muitas, enfim, a gente tem que anotar para poder trabalhar em cima delas e procurar solução, né? Então, eu conto assim, o período nebuloso, ele é de novembro, comecinho de novembro, perdão, meio de novembro, até mais ou menos final do carnaval, porque tem muita locação, né? Então, nesses 8 meses aí dessa lacuna de 7, 8 meses, eu tive, em 7 meses, 5 ocorrências de, digamos assim, corretores fake, né? Só que, olha só, de 12 de novembro até ontem, eu já tive 4 ocorrências. Então, praticamente, a meta, né, de ocorrências ela é atingida em um mês o que a gente tem no ano todo. O que acontece? O Renato falou de painel de LED aí, né? De corretor, eu já vi isso em São Paulo, viu? Não é um painelzão, mas é um painelzinho. Eu já vi isso aí em São Paulo. Eu também. Não foi em seu condomínio? O que acontece? Não, nem no meu condomínio, nem na imobiliária que eu presto assessoria jurídica. Menos mal. E aí os corretores podem ficar chateados comigo, mas não é nada pessoal, né? Porque a gente tem que visar
A portaria antiga, ela era o cara a crachá, né? É o porteiro que segurava a encomenda ali, as contas que geralmente vinham em papel, né? Hoje até são poucas que vêm, né? Hoje em dia o porteiro ele tem que prezar mais pela prevenção de perdas, né? E pela segurança. O que acontece? Os caras colocam, o síndico autoriza. Aí eu não vou nem entrar no mérito da descaracterização da fachada e tal. Esse BO é do Renato e da doutora também, né? Mas assim, os caras chegam lá com uma prévia autorização do síndico, né? E colocam essas placas. Existem edifícios que eu já comentei e eu já vi que assim não é difícil ter lá 7, 8, 9 placas, parece para os anãozinhos de jardim, né? 7, 8, 9 placas, tal. Uns até colocam foto agora, tal. Particularmente, além de eu achar que não fica legal visualmente isso aí, o meliante, o que acontece? A internet, tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? A internet veio para ajudar, mas ela facilita esse tipo de pessoa, né? Que ele é um misto ali de estelionatário com ladrão, né? Então, esses caras, eles não são que nem nós, né? Que trabalhamos o dia todo e que às vezes a gente só quer chegar em casa, tomar banho, nem come, quer dormir. Esses caras não fazem nada o dia todo. Então, eles têm tempo de pensar, então eles vão passar na fachada, eles vão olhar lá, Renato Taboada, corretor de imóveis tal, corretora tal, o administradora tal. Ele vai, ele pega esse telefone, ele liga, né? Ele confirma se tem um apartamento lá para vender. Aí o que ele faz? Ele vai lá no Facebook assim, não é trabalhoso fazer isso aí, até fácil. Aí ele vai no Facebook ou da corretora ou do administrador, ou ele vai no nome do cara, do corretor, no Facebook do cara, e ele munido de todas essas informações, porque assim, diferente do ladrão mesmo, né, que a gente fala do cara que vai com um 5-7 armado e tal, esse cara ele não pensa, ele vai. Tem o cara, que são os menos perigosos, digamos assim, que são os do furto, né? Que é aquela oportunidade de um portão aberto, de uma bicicleta ali marcando bobeira no cantinho e tal. Mas esses caras, geralmente, eles elaboram melhor o plano. E eles conseguem, sim, munido de todos os dados, que vai bater com os dados que o porteiro tem, né? Muitas vezes ele consegue, sim, entrar. E o pior, às vezes ele não necessariamente ele elabora todo esse plano digital dele para entrar. Ele marca com a pessoa no condomínio. E quando o corretor chega, ele é rendido e entra. Então, Além assim, disso, né, é importante dizer que às vezes eles até entram em grupo, porque aí vai uma pessoa se identificando como corretor, e aí entra junto um casal, ou até um casal e um adolescente, naquela, eu sou o corretor da imobiliária do Renato. E o Renato me autorizou a trazer essas pessoas interessadas no imóvel. Então, só supostos aí, interessados, os se supostos você interessados. não tiver o devido cuidado, impedir a identificação, pedir até, no caso de corretor, é importante a gente colocar que eles têm a carteira do Cresce, né? Que nem nós, advogados, temos a carteira da OAB, o corretor tem a carteira do Cresce, que é aquele documento de identificação que tem a foto, tem o RG dele, tem o próprio número do conselho, o nome completo. E aí, ele simplesmente entra, na verdade, então, ele entra em 4 pessoas no condomínio. Né? Ele consegue não só render a portaria, quanto ele consegue realmente fazer até um arrastão no condomínio com essa... Esses caras são muito bons. Eu já presenciei, inclusive já aprendi um. Esses caras são muito bons, muito bons. Agora... Eles vão entrar, eles vão fazer o arrastão, e não pense que esses caras eles querem polêmica, tá? Eles batem na porta, tentam ver se está aberto. Se não tiver, eles descem, porque é o modus operandi deles. Porque depois tem outro condomínio, tem outro. Eles conseguem às vezes fazer o que tem que fazer
sair e passar desapercebido pelo porteiro, como se fosse uma visita normal. Renato, fala pra gente. Isso que ele falou é verdade, porque a questão até da fachada, quando a gente tem alguns condomínios que quando acaba, às vezes nem sei se permite, né? Porque tem condomínios que, na verdade, ninguém pergunta, né? A pessoa está colocando. Então, isso também deprecia a fachada, porque muitas corretoras, inclusive, elas colocam a placa, aquele apartamento que supostamente estaria disponível, ele já nem está mais disponível às vezes, e eles usam a fachada do condomínio como uma propaganda para a pessoa passar, ver, ligar, falar, olha, uma placa assim, olha, a gente não tem mais esse condomínio. Aí a resposta é sempre assim, foi vendido ontem. Estamos com uma proposta hoje, mas eu tenho outros. Mas eu tenho outros, exatamente. Então, assim, Renato, explica pra gente. Primeiro, como é que a gente faz com essas placas, né? E, assim, qual a orientação que o porteiro deve seguir nesse sentido? Até começando pelo mais temerário, que é os casos, né, que o Eduardo estava contando. O que eu tenho como diligência é sempre o seguinte, como você bem orientou, existe o CRESSE, né? Então, na portaria, obrigatoriamente, nas portarias que eu tenho porteiros físicos, né? Porque no virtual a gente tem pouco problema com isso, porque já é monitorado de uma forma diferente e obrigatoriamente uma pessoa normal tem que passar o documento, né? Mas na presencial existe um cadastro ao qual a pessoa obrigatoriamente tem que apresentar um documento, apresentar o CRESSE, preencher uma ficha cadastral para estar adentrando ao condomínio. Então, assim, óbvio que se você pensar, poxa, eu posso fazer um RG falso, posso fazer mas vai dificultando, já vai diminuindo o gargalo, mitigando o risco, então já vai diminuindo a possibilidade de golpe. Porque, como bem o Eduardo falou, eles veem muito oportunidade, né? Se você vai deixando mais difícil, ele não vai começar pelo mais difícil, ele vai no mais fácil. Ele vai naquele prédio que não tem esse cadastro, que não tem toda essa efetividade, que não tem um síndico que chega e conversa, ou um jurídico que orienta e chega e conversa com essas pessoas, né? Explicando mesmo o risco, não só enfiando um procedimento ao qual o cara enxergue como isso é uma burocracia, eu não quero fazer. Não, olha, o problema é isso, acontece isso, entendeu? O especialista já explicou, eu me orientei, eu tenho esse conhecimento, então por isso que existe essa parte burocrática. Outra coisa, a gente depois no intervalo a gente vai falar da fachada, mas ainda falando da segurança, é importante, Renato, deixar claro para os nossos web condôminos que não é porque o imóvel é seu que nesse momento que você está colocando seu imóvel à venda ou colocando seu imóvel para locação, você não tem que pelo menos fazer um comunicado ao síndico. Óbvio. É Com muito certeza. importante isso, porque Lógico, a gente lógico, já acredita que você já ouviu, né? O apartamento está lá à venda, aí vem o primeiro interessado, aí você fala, como assim? E aí a pessoa diz, eu tenho que te dar satisfação do que eu vou fazer com o meu apartamento. Gente, você não tem que dar satisfação, você não precisa falar o preço que você está anunciando, mas você tem que sim passar para o síndico que você está colocando aquele apartamento para visitação, então, ou seja, você está vendendo ou alugando. E também não quer dizer se é vendendo ou alugando, você só tem que dizer, olha, meu apartamento está em corretoras e está para visitação. E, inclusive, informar quais são os corretores que vão trabalhar com esse imóvel. Né? Então, Fabi, eu costumo dizer que o síndico é o marido traído. Né? A gente é sempre o último a saber. Então, a gente não consegue prever muitas coisas porque o pessoal não tem esse conhecimento, né? E até por isso que serve o nosso programa, né? Que é o Descomplicando o Seu Condomínio. Então, assim, quem quer adquirir conhecimento, porque condomínio parece uma coisa relativamente fácil. Não, isso aí é tranquilo. Gente, não é, tá? Na verdade, não é. O nível de conhecimento, de abrangência que envolve todo um condomínio é muito amplo. Então, é assim, vamos aprender um pouquinho, quem quiser também, mas quem não quiser, poxa, ajuda o síndico, pelo amor de Deus, né? Vamos tornar a coisa mais fácil. Bom, a gente vai para o nosso intervalo e aí a gente já volta. E a gente volta, então, principalmente falando até da parte da fachada. Perfeito. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos,
limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvo Serviços. Pensou Doim Motors, zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Voltamos nossos web condôminos. Agora nós vamos falar da parte da propaganda na fachada, porque além desse perigo, gente, você é condômino, como a gente falou aqui, o síndico realmente não tem nada a ver da sua propriedade. A questão é que as pessoas esquecem que ela mora num condomínio, então tem uma coletividade. Se você não quer realmente ter que dar satisfação para ninguém, então você tem que morar em uma residência, e uma residência isolada, né? A gente fala porque hoje em dia tem muitas casas sobrepostas e tudo mais, que você também não é totalmente isolado, né? Então você tem outros problemas, mas se você mora numa coletividade, você não precisa dar satisfação 100% da sua vida, mas aquilo que vai influenciar na vida da coletividade, você precisa sim avisar o síndico, e o síndico tem e deve tomar as providências dele. Se é o caso de passar para a administradora, passar para a portaria, passar essa informação para quem de direito. Então, explica para a gente, Renato. Aí eu quero lá começar a vender meu imóvel. Eu já fiz errado porque eu já não avisei o Renato que eu ia colocar. Então, o Renato não avisou para o Leonardo que vai ter aquele fluxo de pessoas diferentes na minha portaria. Mas tudo bem. E aí, superado isso, eu chego para corretor e digo assim: olha, eu quero vender ontem. Então, pode pôr, eu contrato 20 corretoras da cidade, né? E falo: olha, todo mundo pode pôr placa na minha porta, na minha fachada, na minha janela. E aí, Renato, como é que fica isso? Então, né, gente, veja bem, você até comentou com relação a morar e coletividade, e eu vou além. Se você quer morar e não dever satisfação para ninguém, compra uma ilha, tá? O problema é que no Brasil as ilhas não podem ser comercializadas, você vai ter que morar no exterior. Porque mesmo se você tiver uma fazenda, você vai ter vizinho, tudo você tem vizinho. Então não adianta muita coisa não. Compra uma ilha, vai nessa pegada que aí fica mais fácil. Tirando isso, bom, fachada. Gente, como o Eduardo já anteviu aí, imagina um prédio que tenha um edifício clube com 200 apartamentos. Não é nada absurdo. Que 20 pessoas estejam vendendo os apartamentos, aí eles começam a empilhar aquelas plaquinhas na frente do condomínio. Às vezes naquele jardinzinho, né? Poxa, no muro do condomínio, quer dizer, fica esteticamente horroroso, né? Obviamente, mesmo colocando-se nas varandas, nas janelas, já existe uma alteração de fachada também. Então, assim,
Poxa, hoje em dia, até eu não tenho esse dado concreto, mas acredito bastante que existam outros meios, né, efetivos que te façam que te tenha uma assertividade muito maior de venda de imóvel, né, do que essas plaquinhas. Então, ou colocando numa imobiliária, hoje existem diversos sites especializados disso, né? Então, eu acho que é muito mais assertivo. Por exemplo, você vai vender um veículo, você vai colocar lá, vendo aqui, escrevendo no seu veículo, ou você vai anunciar num site na internet, né? Se tornou-se muito mais assertivo fazer dessas maneiras. Agora, o pessoal insiste em colocar a plaquinha. Existem condomínios até que eles antevendo isso, eles já têm áreas específicas, né? Ou um poste ou um quadro que o condomínio tenta fazer para ficar minimamente menos agressivo à fachada, mas a maioria dos condomínios não previu isso, né? Então, assim, cabe ao síndico estar monitorando, informando que isso incorre como alteração de fachada e, como eu te falei, se está tipificado, não pode fazer alteração de fachada. Fabi, eu posso colocar uma placa lá? Legalmente falando, eu posso colocar? Não posso, gente. Não é que o síndico não quer, não é que o síndico é chato, acha que é o dono do condomínio, é prepotente, arrogante. Não é isso. Legalmente não pode. O síndico é só uma pessoa que cumpre regras. Ele é obrigado a cumprir as regras e é obrigado a passar essas regras para os condôminos. Gente, cumpra-se, paciência. Exatamente, gente. Se a gente já tem até algumas convenções mais novas até. Eu falo mais novas assim, algo de 15, 10 anos para cá, que inclusive, além de dizer assim, não é permitida alteração de fachada, ainda está escrito que não é permitido colocação de placas. Eu já vi convenção nesse sentido, porque já vinha. A gente sabe que no passado, vamos falar uma coisa de 30 anos atrás, essas colocações de placas era uma coisa mais comum, mais normal, né? Mas aí as pessoas começaram a perceber, primeiro que não dá a mesma extensão que você pretende, né? Se você pensar por esse lado que o Renato falou, uma publicação num site correto, numa internet, numa rede social, dá muito mais visualização do que uma placa, porque a placa só vai ver quem passar na sua rua e passar com essa intenção. Porque se passar rápido no seu dia a dia, aquela placa está lá há 20 anos e ninguém vai perceber. Vai achar que é da fachada. Vai achar que é ornamento da fachada. Não tem mais assertividade, né? Hoje em dia a gente evoluiu. Os meios digitais, eles são bem mais propícios e procurados para isso. Existe um nicho específico que vai para aquilo. Exatamente. Então, assim, hoje já tem até convenções que, além de colocar que não é permitida alteração de fachada, eles colocam especificamente a questão da placa para ver multa, para ver o quanto isso é um problema para o condomínio, né? Como a gente já falou mais cedo, infelizmente o condomínio, o direito condominial não é preventivo, Exato, né? exato. Então eles acabam assim, depois de verem o quanto é prejudicial essa placa, aí começaram a perceber, e hoje tem condomínios que colocam na convenção, no regulamento interno, que não é permitida essa placa. Agora, eu vou passar para o nosso convidado, para ele explicar na portaria, então. A gente já falou do crachá, mas e aí, como é que a gente faz? Tá, e aí eu vou lá, eu chego lá com o crachá. E aquelas pessoas que estão junto comigo? Como é que eu faço? Eu também tenho que pedir a identificação dessas pessoas que estão acompanhando o corretor, ou automaticamente, como ele já está identificado, considerando agora a gente não está nem, a gente está considerando que realmente seja um corretor que está ali trabalhando, que seja o responsável, tá? Então, sendo ele o responsável, como é que eu faço? Aí ele está lá com uma família de 5 pessoas. Eu tenho que identificar essas 5 pessoas. Se eu vou embora e o corretor e a pessoa pedir para ficar lá, eu posso deixar ele para trás? Como é que a gente deve agir nesse momento? Regra número 1, por exemplo. Se o apartamento estiver fechado,
não tiver ninguém, né? Nunca, pelo menos é o que eu oriento aos meus porteiros e aos síndicos que conversam comigo, né? Que pedem a minha opinião. Nunca deixar a chave lá. Nunca. A chave tem que estar sempre com o corretor ou na imobiliária. Porque se a chave está lá, o risco de ter algum problema é ínfimo. Dificilmente, quem é que vai te só se alguém... Aí a gente pensa nas teorias, né, da conspiração e tal. Ah, mas o cara lá na imobiliária pode ter tirado uma cópia. Tal. Não. Se a gente for pensar assim, não tem como. Agora, em relação ao apartamento que o morador ainda está, foi tudo que vocês falaram anteriormente, né? Ele não deve satisfação, né, Fabiola? Mas ele mora numa mini cidade ali, numa comunidade. Então, ele tem que prestar essa atenção e ter esse cuidado, esse zelo de saber que um desleixo dele, de não informar ou não falar que o apartamento está à venda, pode causar o quê? Entrada de pessoas estranhas ali dentro e colocar a segurança de todo mundo no limbo aí, né? Mas, assim, a identificação é prioritária. Primeiro, o porteiro ele tem, através do síndico ou do zelador, que seja, ele tem que ter ali em posse dele todos os dados da imobiliária, o nome do corretor, se as chaves estão com eles ou estão com o proprietário, porque às vezes o proprietário não deixa nem a chave para o corretor, né? Ele quer ir junto lá para ver como é que é o tipo da negociação e tal. E assim, parou na porta, é o que eu sempre falo para todo mundo. Se houver, para os meus porteiros, né? Primeiro que o porteiro tem que estar bem treinado, porque se ele for pecar, que ele peque por ação e não por omissão. Então ele tem que estar muito bem treinado para esse tipo de situação. Pode diferenciar um negocinho ou outro, mas o modus operandi é sempre o mesmo. Então, o ideal é o quê? Se apartamento vazio, a corretora ou a imobiliária avisar que vai o interessado lá, porque muitas vezes o corretor que está cadastrado não é o mesmo que vai, porque às vezes tem mais que um, dois, três, e um vai no imóvel, outro vai no outro e tal. Tem que partir da imobiliária, avisar, olha, tal dia, tal hora, está indo interessado aí. Quantas pessoas tiverem na porta, e de preferência que sejam identificados do lado de fora, a não ser que o corretor já seja conhecido, já foi lá, né? Todos identificados. O corretor com o CRESSE dele e as pessoas com o RG. E não é falar de boca o RG, é apresentar o documento para que seja feito um cadastro da hora que entrou e o tempo, e posteriormente, quando sair, o tempo de permanência. Qual a atividade fim? Qual o motivo do corretor levar essas pessoas para visitar o imóvel? É porque ele está à venda ou está para alugar, né? Isso aí independe, e para mostrar as instalações. Se pegou a chave do salão de jogos, do salão de festas, se porventura ficarem trancados, tudo isso tem que ficar anotado. Porque de repente sobe alguma coisa ou tem algum dano, a gente precisa saber o que aconteceu. E se a atividade fim é essa, ir visitar o imóvel, as dependências, não tem por que o corretor ir embora e deixar as pessoas lá dentro. A gente vai ficar mais um tempinho aqui para ver. Isso já aconteceu, tá? Para ver como é que funciona, tal, vamos ver. Não. Terminou a visita. Não era isso que eu ia fazer? A visita, olhar as dependências, a piscina, condomínio clube, por exemplo, pode demorar mais um pouquinho, né? Como o Renato falou. Terminou, saiu, anota-se a saída de todos, depois faça uma relação aí do tempo de permanência médio e fica ali arquivado. Mas a identificação é primordial. O porteiro tem que estar bem treinado, tem que estar ligado, tá? Que ninguém entra sem ser identificado. Tá? Esse é o caso do apartamento vazio. Tá? No caso do apartamento ocupado ainda, cabe tanto ao corretor, mas principalmente ao morador, primeiro avisar que está à venda, né? Como vocês falaram antes, é óbvio,
e avisar a portaria que naquele dia e determinado horário vem um corretor, tá? E está autorizado a subir. Mas, independentemente de estar autorizado a subir, como eu já falei em outros programas, isso são aqueles visitantes, né, aleatórios, né, que só vem de vez em quando e tal, independentemente de mandar, olha, vai vir aqui o Renato, corretor, para mostrar o apartamento às 15 horas e tal, pode subir. Não interessa, você vai sempre avisar que ele chegou, porque às vezes pode não ser o Renato. O cara pode chegar lá, olha, mas não era o Renato, ele não pôde vir. Vim eu aqui, o Leonardo, hoje e tal. Então avisa, porque se o morador tiver alguma dúvida, ele faz contato com a imobiliária ou com a corretora e ele mesmo autoriza a entrada e, obviamente, vai ser... Oi, perdão. Autorizado. Autorizado. Travou a perna aqui. Renato, isso é importante. Previamente autorizado. Isso. Renato, essa parte que ele falou é importante dessa de deixar para trás. Não, o corretor nunca deve deixar ninguém para trás, né? Se ele levou 5 pessoas, ele tem que trazer as 5 pessoas, mesmo que vamos dizer que é um residencial clube e aí aquele visitante encontrou um amigo que mora lá e falou: vamos tomar um café na minha casa. Então, o corretor tem obrigação de comunicar na portaria que, então, em tese, a visita com aquela pessoa terminou e agora ele está, vamos dizer, sob a responsabilidade da unidade 53, porque ele encontrou e a pessoa agora está, né? É importante isso. Nesse caso específico, o ideal é que essa pessoa, ou ele venha na portaria e o outro morador libere o acesso, né? Porque senão o Disque me diz, ele encontrou um amigo, ficou lá. Fala, não, ele tem que vir aqui, ou o outro morador tem que vir aqui e autorizar a entrada. Porque não é o corretor que vai liberar, né? Exatamente. É o porteiro que vai diligenciar e vai colocar, porque existe o tempo de visita, que é controlado, como bem disse o Eduardo. E então, essa pessoa vai passar da visita, vai encerrar uma visita com o corretor para iniciar uma visita social. Vamos dizer. Exato. Então, existe esse trâmite, isso, senão a portaria fica vendida e a gente não tem como fazer essa segurança, né? Senão o condomínio, se não houver essa diligência, essa vigilância, vai perder em matéria de segurança. É importante isso que ele colocou, que é exatamente o melhor mesmo, então, encontrou, porque pode acontecer, né? A gente sabe que pode, ainda mais nesses condomínios muito grandes. E então, às vezes, a pessoa estava ali visitando e resolveu que vai desvirtuar a visita e já vai tomar o café na casa do amigo. Vai para a sala de jogos, às vezes, jogar um pebolim e tal. Mas é comum acontecer isso, por exemplo. Eu moro no edifício X e um amigo gosta, já me visitou aqui, tá, pô, tem um apartamento lá para vender, corretor e tal, vai lá visitar e depois acaba ficando lá. Cabe ao corretor, quando sai, olha, ele é conhecido do Renato ali, do apartamento 25, ele vai ficar por lá, tá bom? Aí o porteiro e lembrando que esse... interfona, ou o próprio corretor, o dono do apartamento, vem, não, agora ele está comigo aqui, que é o tempo de permanência. Exatamente. É bem lembrado que só o porteiro passar e dizer, olha... já encerrou a visita e ele ficou lá com o proprietário do 52, porque agora ele está na visita? Não. Então, o morador do 52 deve interfonar e dizer, olha, ele veio aqui, visitou e agora ele está aqui na minha casa. Ou, né, no início da visita, já esse morador fala, olha, eu indiquei, então ele está indo lá visitar, depois ele já vai ficar na minha residência, então também é uma possibilidade que aí, lógico, a portaria já sabe que ele entrou com o corretor, mas que o corretor vai sair sozinho, porque ele vai ficar no imóvel. Então, são esses cuidados que a gente deve sempre ter em mente para evitar aí qualquer problemas com o condomínio.
nós vamos encaminhando o nosso programa aí para o final, que hoje a gente teve aí, né, na correria, então ficou um pouquinho mais reduzido, mas eu agradeço, porque o Renato hoje não ia participar, mas ele viu que devido aí toda a correria de Copa no Mundo, então quando ele percebeu que também o Wellington ia, se entrasse, era atrasado e realmente não conseguiu entrar. Como meu time já perdeu, eu posso vir, né? Ah, é. Os meus dois perderam, os meus dois, Brasil e Portugal. Também, o meu também. Um saiu na sexta, outro saiu no sábado. Nem me deram assim a esperança de ter um que pelo menos saísse na terça ou na quarta. Não tive essa esperança. Então, nós estamos chegando ao fim do nosso programa com muita informação para vocês. Não se esqueçam, vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, curta o Descomplicando Seu Condomínio, Pump Fluxos de Ideias, ative o sininho, dê seu like, comente à vontade. Se você não consegue assistir na terça-feira, não tem problema, pode assistir na quarta, no sábado, no domingo, pode ter assistido lá na sexta-feira quando o Brasil acabou, você estava na ressaca que o Brasil perdeu, podia ir lá conectar o Descomplicando Seu Condomínio e assistir um pouquinho a gente sempre fica aqui agradecido da sua audiência, da sua interação com a gente nas nossas redes sociais. Então, na próxima semana, nós estaremos aí na terça-feira que antecede o Natal. Então, nós vamos ter um programa especial e nós vamos falar o lado bom de morar em condomínio. Gente, a gente traz aqui o ano inteiro, né, Renato? Só falando dos problemas. Só BO. Só BO, falando só de problemas de morar em condomínio. Vamos fazer um programa good vibe, né, Fabi? Exatamente. É Natal, né? Para terminar no negócio mais astral, leve, né? Tem que ser, né? Depois a gente passa o resto dos 364 dias. Segurando os BO. Segurando BO. Mas o último dia a gente tem que ser leve. Então, a gente vai ter aqui a síndica, uma síndica e uma subsíndica orgânica. Quando a gente fala em síndica e subsíndica orgânica, é aquelas pessoas que realmente moram no condomínio. Não é que nem o Renato, que arruma BO porque ele quer. Mas eu sou síndico também de onde eu moro, viu? Então, é síndico orgânico Então ele gosta de sofrer. Ele gosta. Então, eu falo, gente, Web Condôminos, eu falo que assim, você ser advogado de condomínio é porque você é louco. Agora, você ser advogado de condomínio e síndico profissional, então você é louco ao quadrado. É falta de amor próprio. Advogado de condomínio, síndico do condomínio, mora no condomínio. Não, ele quer faz da vida. Ele gosta de aventuras. Ele gosta. Então, ele acha que pular de paraglide não é aventura. Então, ele tem que arrumar mais. Então, a gente vai ter esse programa especial aí na próxima terça-feira. Peço aí para o Leonardo fazer suas considerações finais. E se já quiser deixar uma mensagem, porque como você não vai estar aqui com a gente nos outros programas, se quiser já deixar uma mensagem para os nossos web condôminos aí para 2023, por favor, esteja à vontade. Eu não estarei falando, mas sempre estou assistindo, né? Sim, há algo aqui aparecendo para a gente. Bom, eu quero agradecer novamente o convite, né? Muito me honra sempre que você lembra de mim, né, Fabiola? Sabe do meu apreço por você, pelo programa e pela bancada. Eu estou sempre à disposição, com Brasil, sem Brasil. Só não me chama na final da Libertadores quando o Santos estiver lá. Que aí eu não vou. Apesar que vai demorar, né? Então pode me chamar. Tá difícil. E eu desejo a todos os nossos telespectadores, todos da bancada, um Natal com muita paz, com muita saúde. Reúnam os seus familiares, porque o tempo passa e às vezes estou meio melancólico hoje, mas é que vai chegando o final do ano, a gente vai sentindo saudades, né, de quem não está mais aqui. Quando a gente é mais novo, acaba preferindo, é da idade também, né? Mas assim, reúnam seus familiares, conversem com eles, o quanto eles são importantes. Um eu te amo não machuca ninguém.
né? Mesmo para mim que tem um paizão lá que é firmão, tal, que é todo carrancudo, mas eu sei que ele gosta, entendeu? E é isso, eu desejo tudo de bom para todo mundo aí, um 2023 excelente a todos. Com certeza. Renato, suas considerações finais, por favor. E não sei se você vai estar com a gente no programa do final do ano, do programa do ano novo. Eu acho que vai, né? O do final do Acho que ano. sim, acho que sim. Então vai. Então só as suas considerações finais de hoje e como que a gente faz para encontrar a Facilities nas nossas redes sociais. Bom, procurar por Facilities Management, né, no Instagram, e você já vai estar encontrando a gente, bem fácil, eu e a doutora Cristiane, minha sócia. Bom, pessoal, festa de fim de ano, vamos aproveitar a família, né? A gente está vindo de 2 longos anos, aí até um pouquinho mais de pandemia. Graças a Deus, esse período já deu uma melhorada, conseguimos estar voltando ao nosso novo normal, mas sejamos empáticos, sejamos mais permissivos, né? Vamos tentar atingir aquela métrica de que 2 ouvidos e uma boca, né? Para a gente conseguir ouvir mais do que a gente falar. Então, vamos se unir, vamos tentar formar um povo único, né? Porque tivemos um ano traumático aí em matéria de política. E vamos, como bem o Eduardo disse, vamos dar valor à nossa família, vamos amar as pessoas, né? Porque isso não pesa para ninguém. Isso o que está faltando muito no coração das pessoas de fato, é amor, é empatia. Vamos juntos, né, Fabi? Porque Exatamente. ninguém é uma ilha, né? Nós somos sempre dependentes de outras pessoas e vamos em prol de algo maior. Vamos ressignificar, vamos nos permitir, porque egoísmo, mau humor, isso já está chato demais, isso já está prejudicando, esse ambiente tóxico não é mais tão viável para o nosso bem-estar. Com certeza. E nós agradecemos a todos os nossos web condôminos que estiveram conosco até esse horário. Compartilhe nosso conteúdo com toda a vizinhança. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar em você. A gente fica por aqui e até semana que vem com mais um Descomplicando Seu Condomínio. Tchau, gente!